Olá, operadores! Bem-vindos ao canal Cambial, o seu espaço para entender a economia de forma descomplicada. Hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes para quem quer entender mais sobre o mercado financeiro e a economia global. Falaremos sobre reservas cambiais e cupom cambial. São assuntos que, apesar de parecerem complicados, na verdade fazem parte do nosso dia a dia mesmo que indiretamente. Então fique comigo porque este vídeo está imperdível. Vamos começar com as reservas cambiais. Você já ouviu falar que o Brasil ou outros países têm bilhões de dólares em reservas internacionais? Pois é, essas reservas são o que podemos chamar de cofre de segurança de um país. Basicamente, as reservas cambiais são um conjunto de ativos que o Banco Central de um país mantém geralmente em moedas fortes como o dólar, o euro ou o iene, além de ouro e títulos internacionais. Elas servem para proteger a economia de situações inesperadas como crises financeiras, desvalorização da moeda local, crises econômicas, aumento do preço de commodities, choques externos e desvalorização da moeda local. Por exemplo, se o dólar começar a subir muito rapidamente, o Banco Central pode usar essas reservas para vender dólares no mercado e conter a alta da moeda. Elas também ajudam a garantir a estabilidade do câmbio, o que é fundamental para o comércio exterior, já que muitos contratos internacionais são feitos em moedas estrangeiras. Isso ajuda a manter a estabilidade econômica, algo essencial para empresas, consumidores e investidores. E de onde vêm essas reservas? Elas são acumuladas principalmente através de superávites na balança comercial, ou seja, quando exportamos mais do que importamos, e também por meio de investimentos estrangeiros que entram no país. Esses dólares e outras moedas acabam sendo convertidos em ativos que compõem as reservas. Agora, para entender melhor, pense em uma família que guarda um fundo de emergência. Se algo inesperado acontece, como uma despesa médica, ou a perda de um emprego, esse fundo ajuda a atravessar o período difícil. As reservas cambiais funcionam de maneira semelhante, mas em escala nacional. Mas por que as reservas são tão importantes? Vamos pensar no cenário internacional. Países que têm reservas robustas passam uma mensagem de segurança para o mercado global. Eles mostram que estão preparados para lidar com crises e por isso acabam atraindo mais investimentos. Além disso, essas reservas ajudam a evitar problemas sérios como inflação descontrolada, fuga de capitais e até mesmo calotes na dívida externa. Resumindo, é como se elas fossem o escudo econômico de um país. Agora que você já sabe o que são reservas cambiais, vamos falar sobre o cupom cambial, que é um conceito muito comum no mercado financeiro, especialmente para investidores. O cupom é a taxa de retorno que se obtém ao realizar uma operação envolvendo a compra de dólar no mercado futuro. Ele mede o custo de carregar uma posição em dólares no mercado financeiro brasileiro, ou seja, o custo ou o ganho que se tem ao investir em ativos dolarizados no Brasil. O cupom cambial basicamente é o retorno obtido em operações que envolvem o dólar futuro. Ele mede a diferença entre a taxa de juros em dólar e a taxa de juros em reais. O cupom cambial varia conforme alguns fatores-chave. Fator número 1. Taxa de juros no Brasil, Selic. Quando a Selic está alta, o custo de manter uma posição em reais é mais atrativo, o que reduz a demanda por dólar e, consequentemente, pode diminuir o cupom cambial. Fator número 2. Taxa de juros nos Estados Unidos ou taxas de referência internacional. Se a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, há maior atratividade para ativos dolarizados, o que pode impactar o cupom cambial. Fator número 3. Expectativas sobre o câmbio. O cupom cambial reflete as expectativas do mercado sobre a valorização ou desvalorização do dólar. Se o mercado espera uma forte alta do dólar, o cupom tende a aumentar, pois mais investidores buscam proteção cambial. Fator número 4. Risco país e cenário econômico. Percepções de risco sobre a economia brasileira ou global também afetam o cupom cambial. Em cenários de instabilidade, a busca por ativos em dólar aumenta, o que impacta o custo de carregamento. Imagine que você fez uma operação onde comprou dólares no mercado futuro. O cupom cambial é o que vai indicar o quanto você vai ganhar ou perder nessa transação.
Na prática, o cupom cambial é influenciado pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, e pela expectativa de valorização ou desvalorização do dólar. Por exemplo, se a taxa de juros no Brasil é muito alta em relação à dos Estados Unidos, o cupom cambial tende a ser menor porque os investidores preferem aplicar no Brasil para aproveitar a Selic. Por outro lado, se há uma expectativa de que o dólar vai se valorizar muito, o cupom cambial pode aumentar, porque há maior demanda por proteção cambial. Em momentos de crise, como em períodos de desvalorização acentuada do real, o cupom cambial pode disparar. Isso acontece porque os investidores buscam proteção no dólar, aumentando sua demanda e, consequentemente, os custos associados às operações futuras. Um exemplo foi observado na crise de 2008, quando o dólar disparou e o cupom cambial subiu significativamente devido à instabilidade global. O cupom cambial é um indicador valioso para entender a dinâmica entre o mercado de câmbio, a taxa de juros e as expectativas econômicas. Ele reflete o custo de manutenção de posições em dólares no Brasil, e é uma ferramenta essencial tanto para investidores quanto para o Banco Central. Se você opera no mercado financeiro ou quer compreender melhor as forças que movimentam o câmbio, o cupom cambial é um tema que merece atenção. Mas o que esses dois temas têm em comum? Bem, tanto as reservas cambiais quanto o cupom cambial são ferramentas que ajudam a manter a estabilidade econômica e cambial de um país. As reservas ajudam a dar segurança para o mercado e garantem que o país possa intervir se necessário, enquanto o cupom cambial é uma medida que os investidores usam para avaliar riscos e oportunidades nas operações envolvendo moedas. Esses dois conceitos mostram como a economia global está interligada e como as decisões tomadas em um país podem impactar o mundo todo. Espero que você tenha gostado desse mergulho nos conceitos de reservas cambiais e cupom cambial. São temas essenciais para entender como a economia funciona e como isso impacta o nosso dia a dia. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também querem entender mais sobre o mercado financeiro. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Bons negócios e até mais!